Bispa Carmen. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Que bom ter você aqui, é uma alegria muito grande, nesse domingo pela manhã, nós adorarmos a Deus juntos. Bom ter você que está aí no online. Que bom. Vamos orar agradecendo a Deus por essa oportunidade de adorá-lo, de ouvir a palavra e de estar diante dele. Feche os seus olhos, fala com ele. Senhor, obrigada por esta manhã. Obrigada pelo novo dia, Senhor, que nós temos para viver. Nós declaramos bênçãos do Senhor. Nós declaramos a paz. Nós declaramos a alegria. Nós declaramos, Senhor, que Tu és o Deus que está conosco. Senhor, e pela Tua palavra, o Senhor nos consolida, o Senhor nos edifica, o Senhor muda a nossa mentalidade, o Senhor traz um novo, Senhor, sobre nós, novas coisas, Pai, novas experiências, novas formas de ver a vida, novas formas de se ver, novas formas de relacionar contigo, Pai. Senhor, Tu és o Deus maravilhoso, Deus de esperança, Deus de salvação, Deus de poder, Senhor. Oh, meu Deus, Senhor, nós queremos, Senhor, nesta manhã, Senhor, sermos edificados e transformados pelo poder da Tua presença e pela palavra do Senhor em nosso ser, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Como é bom estarmos juntos. Eu tenho falado sobre uma nova mentalidade, sobre a forma de enxergar, mas hoje eu vou trazer uma outra coisa, um outro princípio muito importante, mas que tem a ver ainda com essa nova, com uma nova mentalidade que Deus quer nos dar. E eu quero te dizer para você que nós estamos, essa semana nós encerramos mais um mês, né? Mês de fevereiro já está indo embora, né? E como passa rápido, né, gente? Como voa. Eu não sei se para você que é jovem, que está aqui nos ouvindo, se passa tão rápido igual passa para a gente que já está numa fase assim mais madura. Mas passa muito rápido. E é muito importante que nós possamos caminhar a nossa vida cristã, a nossa vida espiritual, a nossa vida natural, em crescimento constante, né? Crescer, né? E nós temos falado, o que nós podemos fazer? Já tem pensado, né? O Bispo Divino tem falado que é importante fazer coisas diferentes para alcançar novos resultados. Você tem pensado nisso? Tem? Tem orado sobre isso? Como fazer diferente para alcançar novos resultados? Porque às vezes a gente vive naquela vidinha assim, né? A rotina é importante, mas se a rotina não produzir os resultados que a gente espera, nós precisamos rever essa rotina. Quem concorda comigo, diga amém. Então, se a rotina, se o que você tem vivido não está trazendo os resultados que você espera, reveja suas rotinas, reveja aquilo que você está fazendo, o que você possa fazer de novo. Às vezes uma pequena mudança, um pequeno movimento vai te levar a maiores resultados em nome de Jesus. Amém? E eu quero falar hoje sobre o princípio que gera crescimento espiritual e natural. Muitas pessoas vivem, né, sem desfrutar o melhor de Deus na sua vida. Quantos sabem que Deus ama seus filhos? Deus te ama e Deus já nos abençoou para vivermos a plenitude que Ele tem para nós. Mas eu quero, nesta manhã, falar sobre um princípio muito importante, que é a fé. Amém? Uma pequena palavra
mas que traz grandes resultados na nossa vida, que muda a nossa vida, que transforma a nossa mente, que muda os nossos sentimentos, que faz grandes coisas em uma pessoa, em uma cidade, em uma nação, em toda a terra. Quero ouvir um amém. Então é muito importante nós vivermos uma vida de fé. Eu falei para vocês na última vez que eu preguei, eu falei, o fato de nós estarmos na igreja não quer dizer que nós estamos exercendo uma vida de fé. Como eu usei, né, a mesma analogia que a pastora Roselene usou, o fato de nós termos uma garagem, e se tivermos um outro objeto na garagem, garagem é lugar de ter o quê, gente? Carro. Mas muitas vezes nós temos uma garagem e não temos um carro na garagem. Nós temos um móvel, nós temos tranqueiras, nós temos outras coisas. Da mesma forma, nós podemos estar na igreja e ainda não termos experiências com Deus e ainda não termos experiências de fé. Mas aqui é o lugar que Deus vai transformar a sua vida. Você está no lugar certo, na hora certa, basta você se abrir para o novo de Deus em você, em nome de Jesus. Amém? Eu gosto muito de falar sobre fé, embora eu creia que, assim, eu convivo há 37 anos do lado de um homem de fé, que é o Bispo Divino. Ele é um homem de fé, e a fé é muito importante. Eu quero primeiro definir a fé junto com você. Hebreus 11, verso 1, é um capítulo que fala sobre a fé. É um capítulo que nós devemos, assim, ter ele como um referencial na nossa vida. Nós devemos ler, pelo menos assim, faça a sua leitura diária da Bíblia, mas leia Hebreus 11, porque Hebreus 11 é algo que aumenta, é algo que fomenta a nossa fé, é algo que nos ajuda. E eu quero ler 2 versículos. Primeiro eu quero ler Hebreus 11, verso 1, que diz o seguinte: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova de coisas que não vemos. Oh, é interessante. Quem espera coisas na sua vida? Quem espera ter um bom casamento? Quem espera ter filhos? Quem espera formar no curso superior? Quem espera talvez ter a sua independência financeira? Quem espera ter a sua empresa, ter ótimos remuneração? Quem espera que seus filhos aceitem Jesus, estejam na igreja, sejam libertos? Quem espera uma nova vida, uma vida de paz, alegria? Querido, a fé é a certeza que você vai alcançar todas essas coisas. Uau! A fé é a certeza que você vai alcançar todas essas coisas. Você vai conseguir alcançar. Então fala comigo, eu tenho certeza que eu alcançarei o que Deus tem para mim. Sabe? Eu tenho certeza. Existe uma convicção interior, existe algo que me fala, eu vou alcançar, eu vou alcançar. Deus vai me dar, Deus vai abrir caminhos, Deus vai trazer pessoas, Deus vai me ajudar, Deus está comigo, eu vou alcançar. Isto é fé. E a segunda frase, ele fala, e a prova das coisas que não vemos, né? E a convicção de fatos que não vemos. Muitas vezes, a conversão de um filho, a conversão de um marido, de uma esposa, a cura de alguém, a cura de uma enfermidade, você não viu ainda, mas você tem certeza que você vai alcançar. Amém? Você tem essa convicção no seu coração. E isso é fé. E a segunda coisa importante demais, né, que eu quero falar com você, que está em Hebreus 11, você pode ir para o verso 6 agora, que fala algo que nós devemos estar atento. Ele fala que sem fé é
possível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Quem crê que Deus existe aí? Digam glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Você crê que Deus existe. Você crê que Deus está com você. Agora deixa eu te perguntar a segunda coisa que diz aí. Você acredita que Ele te recompensa? Sabe, é importante. Porque às vezes a gente pensa assim, eu creio em Deus, mas eu não espero nada dele. O que Ele mandar para mim tá bom. Eu creio em Deus, mas eu mesmo que faço, o meu braço é eu que vou alcançar a minha vitória. Só eu que vou alcançar. Sabe, querido? Muitas vezes nós viemos de um treinamento familiar em que não havia muita recompensa. Não havia muitos elogios, não havia o recompensar. Poxa, você fez isso, que bacana. Eu vou te proporcionar algo bom, algo que você não esperava. Às vezes nós viemos de situações em que não havia recompensa. Não havia algo bom por aquilo que você fez. Não havia um reforço positivo daquilo que você fez. Então, querido, algo que você precisa falar para você mesmo, algo que você precisa estar diante de Deus, é declarar com a tua boca, é que Deus vai te recompensar. Amém? Ele vai te recompensar. A Bíblia fala em galardoador, né? A tradução que foi colocada na tela foi essa. Mas galardoador, sabe o que significa? Dar presentes. Dar presentes. Quem aqui ganhava presente quando criança? Poucos. Muitos de nós não ganhamos presentes quando criança. Muitos de nós nem sabemos ganhar presentes. Muitos de nós, quando alguém nos dá alguma coisa, nós saímos do sério, falando, peraí, você está me dando essa coisa aqui? Coça a cabeça, fica sem saber onde pôr a mão, e fala, não precisava, para que você está me dando isso? Sabe? Então nós precisamos de mudar a nossa mentalidade sobre que Deus é um Deus que nos recompensa, em nome de Jesus. Amém? E nós precisamos nos abrir para os presentes de Deus, para as recompensas que Deus tem para nós. E eu quero te perguntar, você quer se abrir para os presentes e para as recompensas que Deus tem para você? Alguém, há uns dias atrás, eu não lembro quem é mais, ainda bem que eu não lembro, mas alguém que conversou comigo, falou comigo assim, bispa, eu não sei ganhar presente, eu descobri que eu não sei ganhar presente, sabe por quê? Porque todas as vezes que alguém me presenteia com algo, eu acho que ela vai querer me pedir alguma coisa. Lembrei agora, eu acho que essa pessoa vai querer que eu dê alguma coisa em troca para ela, vai querer me dar, vai querer que eu faça algo por ela, eu vou me comprometer com aquela pessoa. E ela começou a dizer, mas eu tenho experimentado que não é assim, que essa forma de pensar está errada. E eu tenho me aberto, porque eu tenho experimentado no meu casamento com o meu esposo, que ele me dá presentes e ele não me pede nada em troca. Amém? Então, querido, querida, essa é uma das mentalidades que nós devemos mudar, sabe? Fala comigo assim, eu creio que Deus existe e que Ele me recompensa. Fala comigo assim, me dá presentes. Fala para a pessoa que está ao seu lado. Pode aplaudir, aplauda ao Senhor. Fala para quem está perto de você. Você sabia que Deus me dá presentes? E eu vou aprender a aceitá-los. Amém? E os presentes naturais também. Quem fica feliz quando ganha presente?
Poucos também, né? Eu fico feliz, eu acho que é algo bom, né? Uma coisa pequena, às vezes, né? Eu trouxe isso, lembrei de você, né? Trouxe isso para você. Que coisa maravilhosa. Então, a gente precisa também entender isso, entender que Deus nos recompensa, porque nós aproximamos dEle, crendo que Ele existe e que Ele é galardoador, Ele é presenteador daqueles que o amam. Amém? Oh, glória a Deus, daqueles que o buscam. Então, quando nós buscamos a Deus em oração, quando nós buscamos a Deus nos cultos, quando nós buscamos a Deus lá na nossa casa, na igreja, na célula, quando nós buscamos a Deus numa revisão de vida, quando nós buscamos a Deus em qualquer lugar, isso dá alegria para Deus e falar, eu vou dar um presente para Kira. Amém, Kira? Vou dar um presente para a pastora Shirley. Amém? Vou dar um presente para o Juscelino. Amém? Deus olha e fala, poxa, que legal. Mas Ele não está te pedindo nada, Ele está te dando porque Ele te ama. E porque você está relacionando com Ele. E Deus criou o homem para relacionar com Ele. E aí Ele se satisfaz. Então, é muito importante dizermos que nós cremos que Deus existe. Por isso eu me aproximo dEle. E creio que é Ele quem me recompensa. Vamos dizer isso juntos? Levanta as suas mãos e diz, eu creio que Deus existe. Por isso, eu me aproximo dEle. E creio que Ele me recompensa. Glória a Deus! Aleluia! A fé é um elemento indispensável para quem deseja viver para Deus. A fé torna o cristão mais forte, capacitando-o a suportar as adversidades e equipando-o a viver uma vida que agrada ao Senhor. Como, você pode perguntar, né? Como é que eu aumento a minha fé? Eu vou dizer para você daqui a pouco quais são algumas dicas que nós podemos fazer para aumentar a fé. Mas enquanto a nossa fé aumenta, nós conseguimos ver muito além do que é natural. Muitas vezes o nosso olhar, lembra que eu falei para vocês, dois domingos, estou falando há 2 domingos, né, sobre o olhar. Quando nós temos a nossa fé aumentada, nós conseguimos ver além do que é natural. Nós conseguimos ver o espiritual. Nós vemos o sobrenatural de Deus em ação. Querido, querida, o espiritual existe, o sobrenatural de Deus também existe. É o que foge ao que é palpável, ao que é lógico, ao que é natural. Então, quando você tem fé, quando você aumenta a sua fé, você permite com que você cresça e você começa a ver além do que é natural. Amém? Eu vou trazer para você mais um versículo. Está lá em Romanos 10, 17. E essa é uma das primeiras dicas para aumentar a nossa fé. Se você quer aumentar a sua fé, anota isso aí. Você vai precisar ouvir a palavra. Romanos 10, verso 17. A fé vem pela pregação, pela palavra, pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Não é qualquer coisa, é pregar a palavra de Cristo. Amém? Tem muita gente pregando muita coisa, falando muita coisa, mas não é qualquer coisa. É a palavra de Cristo, a palavra de Deus que vai gerar fé em nosso coração. Amém? Então, a fé, quando você lê a Bíblia, quando você escuta uma pregação, isso tem o poder de te influenciar e gerar fé dentro de você, em nome de Jesus. Amém?
A fé, ela vai crescer à medida que nós a utilizarmos. Quando você quer se tornar alguém mais forte fisicamente, mais saudável, o corpo mais definido, o que você faz? Exercício físico, não é? Você vai ativar o seu corpo, você vai fazer atividade física, né? Então, da mesma forma, a fé. Se nós não usarmos a fé, ela vai ficar pequena, mas quando nós a usamos, ela vai crescendo. E nós cremos nisso, é por isso que a Sara Nossa Terra faz, a gente ensina você a fazer o livro dos sonhos, nós ensinamos você a fazer a lista, né, de metas, de alvos, dos sonhos para 2024. Por quê? Porque assim você vai aumentando a sua fé. Amém? Muita coisa, quando você chega no final do ano e você tem ali a sua lista de metas, de objetivos para 2024, que você orou, que você perseguiu, que você jejuou, que você declarou, né, que você falou sobre aquilo, o que vai acontecer? Você termina o ano, você tem ali várias coisas. Às vezes, ao longo do ano, você vai vendo várias coisas se cumprindo. Isso aumenta a sua fé. Amém? Isso vai aumentar a sua fé. Então, não tenha medo de crer. Creia, declare, desbloqueie a sua mente, desbloqueie o seu emocional para que você creia em nome de Jesus. Quero ler com você 2 Coríntios 5, verso 7. Falei sobre ver o espiritual, né, o sobrenatural. 2 Coríntios 5, 7 diz o seguinte: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Às vezes, o cenário do dia a dia, aquilo que você está vendo, está um caos, está difícil. As coisas estão mostrando para você que está ruim, mas você não anda pelo que você vê, você anda pela fé. Nós cristãos, filhos de Deus, nós andamos pela fé e não pelo que vemos, em nome de Jesus. Primeiro eu creio para ver. Amém? Então é muito importante isso, né? Então eu já falei para você, como que a fé cresce? Alimentá-la pela palavra. Amém? E Paulo disse a Timóteo, em 1 Timóteo 4, verso 6, ele disse lá: serás bom ministro de Jesus Cristo, alimentando-o com as palavras da fé. Depois da vírgula, o segundo texto, alimentando com as palavras da fé e a boa doutrina que tens seguido. Amém? Cristo disse que o homem não viveria só de pão, só de um alimento para o corpo, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Então a palavra é alimento. Como é que você tem alimentado? Como é que está a sua nutrição espiritual? Como é que está a nutrição da palavra? Tem gente que, a maioria de nós, né, graças a Deus, nós vivemos em um estado abençoado, que é Minas Gerais. Nós vivemos numa cidade abençoada, mas a maioria de nós fazemos 3 refeições por dia, não é verdade? No mínimo 3 refeições por dia. As refeições natural, de alimento, né, de comida. A maioria de nós fazemos 3 refeições por dia. Tem gente no mundo que às vezes não faz 3 refeições, faz uma. Então a minha pergunta para você é: como estão as suas refeições espirituais? Você tem alimentado quantas vezes por dia? Quantas vezes por semana? Às vezes nós queremos grandes resultados, mas nós estamos alimentando da fé apenas uma vez por semana. E eu quero te dizer, isso vai nos tornar desnutridos espirituais. O que é um desnutrido espiritual? Qualquer adversidade
que vem para a sua vida, você está querendo deixar a fé. Você está querendo deixar de crer. Você está querendo deixar de ir à igreja, de ir à célula. Você está querendo deixar de orar. Você sabe, querido, quanto mais você se alimenta de Deus, quanto mais você traz o alimento da palavra de Deus, do louvor, da oração, de pregações, mais você se torna um cristão bem-sucedido, um cristão fortalecido. Você sai da desnutrição e passa a ser um cristão mais saudável em nome de Jesus. Eu quero ser uma cristã mais saudável. Amém? Eu quero ter a minha vida espiritual mais robusta. Não somente o corpo, mas o espiritual. Porque nós não devemos nos enganar. É o espiritual que puxa todas as coisas da nossa vida. Não é somente a nossa força física. Sim, nós devemos ter um corpo saudável, porque nós somos templo do Espírito Santo. Amém? É em nós que o Espírito Santo habita. Nós devemos sim cuidar da alimentação, cuidar com exercício físico, mas nós também não podemos nos esquecer de nos alimentar adequadamente da vida espiritual em nome de Jesus. Amém? Algo que nos ajuda também a aumentar a nossa fé é o orar em línguas. Quantos aqui oram em línguas? Busque orar em línguas. Busque falar a língua dos anjos. Ore, né? Nessa terça-feira agora, nós vamos ter o culto de quebra de maldição. E o culto de quebra de maldição nos ajuda a formar uma nova mentalidade. E sempre no final de culto de quebra de maldição, nós ministramos o batismo com o Espírito Santo. Busque o batismo com o Espírito Santo. Coloque na sua lista de metas ser batizado com o Espírito Santo. Orar em línguas, profetizar, sabe? Isso é importante para a sua vida espiritual. Isso vai te ajudar a crescer na fé, a vencer as suas adversidades. Então, querido, aprenda, orar em línguas aumenta a sua fé. Paulo, em 1 Coríntios 14, 4, ele disse aos coríntios que quem fala em línguas edifica a si mesmo. Como é que nós edificamos a nós mesmos? Nós muitas vezes oramos em línguas e estamos orando coisas que nós não temos consciência. Quem já ouviu falar que nós temos o lado consciente e o inconsciente? O consciente, nós temos noção, nós sabemos, nós temos a racionalidade. Mas o inconsciente é aquela coisa que a gente faz sem perceber, que a gente faz e não tem clareza daquilo que a gente está fazendo. Quantos aqui de vez em quando fazem uma coisa que a pessoa fala assim, você fez isso, você fala, eu fiz isso? Você tem certeza que eu fiz isso? Eu falei isso? Por quê? Porque muitas vezes aquilo que você fez não estava acionado pela sua mente racional, estava acionado por uma mente inconsciente, estava inconsciente, não estava ainda na sua mente. Então, querido, quem ora em línguas, ele edifica a si mesmo. Então, ore em línguas. Fala para a pessoa que está ao seu lado assim, busque o orar em línguas, fale em línguas. Amém? É maravilhoso. Aleluia, nos ajuda. São recursos espirituais, são recursos que Deus tem para nós, para nos tornarmos mais saudáveis espiritualmente, mais forte. Amém? Quero ler com você um versículo que eu vou dizer para vocês, eu praticamente assim, acho que eu nunca tinha citado esse versículo, né? Quantos aqui já sabem que existe o livro de Judas na Bíblia? O apóstolo é um dos apóstolos. Judas, ele só tem um capítulo, antes de Apocalipse. Abre em Judas 1, nós vamos ler o verso 20. Olha o que diz aí. Judas 1, verso 20.
olha o que diz: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Então nós podemos orar no Espírito, e nós podemos orar em línguas, e a nossa fé aumentar. Amém? Oh, meu irmão, aumenta a sua fé. Eu quero aumentar a minha fé, amém? Quantos querem aumentar a sua fé? Diga, eu quero. E digam glória a Deus. Aleluia. E há uma inegável edificação na fé. Na fé, quando nós oramos dessa maneira. Embora não signifique que seja a única área da edificação da qual essa forma de oração proporciona. Muitas vezes orar em línguas cura suas emoções, cura seus traumas. E a terceira coisa que faz nós aumentarmos a nossa fé é a frutificação. A frutificação nos leva a crescer, a aumentar a nossa fé. Quero que você abra comigo na segunda epístola de Pedro. 2 Pedro, nós vamos ler, acho que é o capítulo 1, deixa eu olhar aqui, que a referência aqui fugiu. Acho que é o capítulo 1, do 1 ao 8. Eu tenho a referência aqui. Põe lá o verso 1 para eu ver se é. 2 Pedro 1, verso 1. Eu anotei aqui, que eu gosto de anotar no meu tablet a referência bíblica. Diz o seguinte: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. É mesmo. Escreva esta carta a vocês, por causa da bondade no nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Receberam uma fé tão preciosa como a nossa. Que a graça e a paz estejam com vocês e aumente cada vez mais por meio do conhecimento que vocês têm de Deus e de Jesus nosso Senhor. O poder de Deus tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele, por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte da sua glória e bondade. Desse modo, Ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu. Ele fez isso para que, por meio desses dons, nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxessem a esse mundo e pudéssemos tomar parte na sua natureza divina. Por isso mesmo, façam todo o possível para juntar a bondade à fé que vocês têm. A bondade, juntem o conhecimento. E ao conhecimento, o domínio próprio. E ao domínio próprio, junte a perseverança. E a perseverança, a devoção a Deus. A essa devoção, juntem a amizade cristã. E a amizade cristã, juntem o amor. Pois são essas as qualidades que vocês precisam ter. Se vocês a tiverem e fizerem com que elas aumentem, serão cada vez mais ativos e produzirão muita coisa boa, como o resultado do conhecimento que vocês têm do nosso Senhor Jesus Cristo. Que palavra maravilhosa, né? Aplauda ao Senhor por essa palavra. Aqui ele está falando dos frutos do Espírito. Domínio próprio é um fruto do Espírito. Um cristão robusto, ele precisa ter o domínio próprio. Quero ouvir um amém? Um cristão robusto, ele precisa ter a bondade dentro dele. Um cristão que é um fruto do Espírito. Os frutos do Espírito, meu objetivo não é falar sobre eles, mas eles são resultados de nós sermos cheios do Espírito Santo, de nós vivermos uma vida de fé, de nós vivermos uma vida que agrada a Deus. Então nós vamos buscar os frutos do Espírito,
Porque o fruto, ele não nasce do nada. Ele é consequência de uma árvore que está plantada, que está recebendo nutrientes, que está recebendo ali, que está numa terra boa, que está bem plantada e que é regada e que é cuidada, e ali ele vai dar frutos no seu devido tempo. Querido, busque os dons, mas busque também os frutos do Espírito, com fé, que a sua vida vai ser transformada. Muitas vezes nós dizemos assim, mas eu sou impaciente mesmo. Querido, não. Você pode ser impaciente naturalmente, mas Deus tem o espiritual para você, e a paciência é um fruto do Espírito. Amém? Você pode dizer assim, eu sou irado, né? Fez alguma coisa comigo, me fechou no trânsito, quando eu vejo eu solto um palavrão. Eu sou crente, mas eu solto um palavrão. Querido, isso não glorifica a Deus, né? Meu filho, minha filha, se me aperrear demais, eu também xingo ele. Isso não é postura de um cristão robusto, que ama a Deus, que tem fé, que está diante de Deus. É claro, se acontecer, você vai pedir perdão para quem você fez isso, vai pedir perdão para Deus e vai buscar força espiritual para vencer isso, porque isso são obras da carne. Um cristão carnal, como é que ele anda assim? Um cristão, ele precisa ser um cristão espiritual e não uma pessoa carnal. As obras da carne, elas podem acontecer na nossa vida como um acidente. Eu vou lutar para que eu possa expressar os dons do Espírito, para que eu possa expressar o meu Senhor Jesus. Eu vou fazer com que eu seja buscando a Deus, e Ele vai me ajudar a ser genuinamente um cristão que glorifica o Senhor com as suas atitudes. Não diga, eu sou assim mesmo. Não, querido. O poder de Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos, Ele habita dentro de você, e Ele é poderoso para mudar a sua vida, as suas atitudes, seus pensamentos, curar você e transformar você num cristão genuíno, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus por isso. Quantos querem ter a fé na sua vida? Operante, crendo, aumentando. Então os frutos são isso. Quando você produz frutos, isso vai fortalecendo a sua fé. Aí você fala assim, poxa, Deus está o que eu estou fazendo, a minha oração, a minha busca de Deus, a minha leitura da Bíblia, está formando em mim um novo jovem, uma nova mulher, um novo homem, alguém que nasceu de novo, alguém que foi renovado, transformado em Cristo Jesus. Nós não podemos simplesmente dar desculpa, dizer, não, eu sou assim mesmo, não, desde criancinha eu faço isso, não. Mas você deve buscar, Senhor, eu quero abraçar a cruz de Cristo. É a cruz de Cristo que faz com que nós sejamos transformados, visitados por Deus. Fala, não, eu não quero mais ser este velho homem, esta velha mulher, eu não quero mais ser essa velha pessoa, mas eu vou agir pela fé, e os frutos virão, e os frutos vão fortalecer você, e você vai ter mais fé, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé. Oh, glória a Deus. Feche os seus olhos, põe a mão no seu coração, vai falando com Deus, Deus, eu preciso crescer na fé. Glória a Deus. Nós cantamos uma canção hoje, que é Clame Jesus. Querida, a fé é isso. A fé é clamar por Jesus. Nós vemos o cego de Jericó
clamando Jesus. Nós vemos a mulher hemorrágica querendo de qualquer forma tocar nas vestes de Jesus. Oh, eu quero te dizer, todas as vezes que nós clamamos por Jesus, Ele faz algo por nós. A fé atrai a atenção de Deus. Sabe, a fé é algo que Deus não passa desapercebido diante de Deus. Fala com Deus, eu quero ser uma mulher de fé, um homem de fé. Fala, Deus, aumenta a minha fé. Eu quero crer por coisas grandes. Eu quero crer pelas suas recompensas. Eu quero aceitá-las na minha vida. Oh, Senhor. Senhor, nós estamos aqui nesta manhã, buscando tua presença. Nós estamos aqui nesta manhã com a expectativa da ação do Senhor nas nossas vidas. Senhor, e o Senhor não frustra as expectativas dos seus filhos. O Senhor tem alegria, Senhor, em dar aos teus filhos. O Senhor tem alegria, Senhor, em abençoar. Senhor, vai mudando. Se você precisa de uma nova mentalidade, põe a mão na sua cabeça e fala, eu quero pensar diferente. Quero pensar diferente. Põe a mão no seu coração e fala, eu quero sentir diferente, Jesus. Eu não quero dar desculpas, dizer, eu sou assim mesmo. É assim que eu sou. Não, 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 não. Eu quero viver em novidade de vida. A Bíblia diz, que aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nós estamos em Cristo todos os dias. Então todos os dias nós podemos viver o novo de Deus. Se é emocional, se é a dor que você sentiu por algo que te fizeram, algo que te deixaram de fazer, o abandono, a rejeição. Põe a mão no seu coração e fala, Senhor, cura minha alma. Cura-me, Senhor, as minhas dores. Restaura-me, Senhor. Eu não quero ser o mesmo homem, a mesma mulher ressentida. Uma pessoa ressentida é uma pessoa que sente novamente. E quando nós sentimos diante de Deus e entregamos diante do altar, a nossa vida é transformada. Nós temos experiências com Deus que nos transformam. Vamos cantar esta canção.